Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto não será tão agradável quanto de costume. Na verdade, falaremos de uma coisa aqui muito incômoda, mas infelizmente bastante presente na comunidade fã de Transformers, especialmente aqui no Brasil. No caso, nós estamos falando necessariamente de pessoas tóxicas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui para poder causar um problema, mas sim para poder diagnosticar um problema já existente. Algo que eu já queria comentar, inclusive, já tem algum tempo, mas que só agora eu parei para poder pensar de uma forma um pouquinho mais elaborada para justamente produzir um vídeo. Principalmente parando para poder pensar hoje onde eu vejo esse problema crescendo ainda mais, especialmente com o pessoal mais velho. E aqui eu estou me referindo necessariamente àquele fã de Transformers Geração 1 de 1984. Como nós sabemos, existe uma certa rixa no fandom quando nós falamos de alguns nichos. Muitas vezes um determinado grupo de fãs acaba se sobrepondo ao outro, por se considerarem superiores e se autoproclamando os verdadeiros fãs de Transformers. E eu tô falando isso porque é uma coisa da qual eu já passei. Quantas vezes eu já não escutei que eu era menos fã de Transformers por produzir conteúdo relacionado aos filmes de Transformers e não necessariamente algo focado em Transformers Geração 1. Já vi críticas inclusive bastante infantis aqui no canal, partindo de pessoas mais velhas, falando na verdade que eu atrapalhava a comunidade brasileira fã de Transformers por comentar sobre os filmes em live action que são um grande problema e Transformers Geração 1 é a salvação. Bem, primeiro que isso demonstra um certo desconhecimento da pessoa em relação ao conteúdo que é produzido aqui no canal Transformers Brasil, tendo em vista que sim, nós temos um foco no que é produzido para os filmes de Transformers em live action, só que a gente não se limita a isso. Na verdade, a gente acaba comentando sobre o que está em alta no momento. E quantas vezes eu já não comentei sobre séries, como o caso de Transformers Prime, Transformers Cyberverse, Transformers Geração 1, enfim, várias séries e também outras produções, no caso jogos, quadrinhos, enfim. Mas não só esse desconhecimento sobre o canal Transformers Brasil, nós temos aqui também um certo desconhecimento da realidade da franquia. Na verdade, parece que essas pessoas vivem em uma espécie de mundo paralelo, principalmente tendo em vista que o pessoal mais novo hoje prefere produções mais recentes. Então vamos nos adaptar ao nosso tempo e deixar esse saudosismo autoritário de lado. Entendam, eu não estou aqui dizendo que você não pode ser fã e ter uma certa preferência por uma parte específica da franquia, mas sim que você não deve impor isso e desrespeitar as outras pessoas por não compartilharem o mesmo apreço que você. Afinal, a franquia é absolutamente diversa e possui uma gama de conteúdos grande o suficiente para todo tipo de público. Então essa conversa de que fãs mais novos não são fãs de verdade porque não apreciam a boa e velha G1 é no mínimo infantil. Na boa, cara, cresce. Saiba reconhecer o valor de cada produção e de como ela ajudou a franquia à sua maneira. Até porque aqui, para os críticos dos filmes de Transformers em live action, especialmente aqueles que falam que os filmes não são G1 suficiente, a franquia provavelmente estaria morta se não fossem os 3 primeiros filmes do Michael Bay. A boa e velha G1 vai sustentar a franquia pra sempre? Me parece que não. Até porque os filmes fizeram com que nós voltássemos a ter desenhos animados americanos e não nos restringíssemos somente aos desenhos japoneses. Então vamos ser honestos aqui e reconhecer o valor de cada produção. É claro, eu não estou aqui dizendo que esse tipo de crítica se restringe somente aos ultra fanáticos de Geração 1, mas como foi o grupo que mais me causou incômodo quando eu entrei na comunidade, eu faço aqui questão de reforçar a minha crítica. Mas eles não foram os únicos problemáticos, tá? Na verdade, pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tinha uma repulsa muito grande em relação aos quadrinhos da IDW. E isso não é à toa, não é porque eu não gostava dos quadrinhos ou qualquer coisa do tipo, até porque eu nem tinha lido. Isso na verdade se dava por conta de um outro grupo minoritário bastante soberbo que se considerava mais inteligentinho do que os outros. Tinha uma galera que se achava incrivelmente superior a tudo e a todos só porque tinham lido os quadrinhos de Transformers e queriam que todas as produções, sejam elas cinematográficas ou de séries, fossem exatamente iguais aos quadrinhos da IDW. E qualquer coisa além disso
isso era necessariamente inferior. Como eu disse anteriormente, é o pessoal inteligentinho. São os gênios com J de jegue. Vejam, hoje eu realmente gosto muito dos quadrinhos, mas no início, esse tipo de comportamento me gerou um sentimento de afastamento. Ou seja, não me incentivou a pesquisar sobre e procurar me aprofundar no conteúdo já existente na franquia, mas sim deixar de lado e fingir que não existe, até porque eu não queria esse tipo de público aqui no meu canal. E honestamente, gente, apreciar alguma coisa não é uma coisa tão complicada, basta não ser insuportável. Mas tem gente que gosta de pagar de superior porque leu a Spotlight do Megatron. Por favor, né, vocês estão lendo quadrinhos de robôs alienígenas que estão em guerra, não a Suma Teológica ou a retórica de Aristóteles. O que eu tô querendo dizer aqui é que cada produção, cada coisa da franquia Transformers tem o seu devido valor. E qualquer coisa que acrescente mais fãs pra comunidade, ela deve ser no mínimo reconhecida. Não falo aqui sobre isentar de críticas as mais produções, eu mesmo critico um monte de coisa aqui no canal e seria hipocrisia da minha parte. Mas eu falo na verdade de tentar não segregar um pessoal que já é bastante segregado. Nós temos um fandom absolutamente dividido com pessoas muito autoritárias por aí. Então, sinceramente, vamos evitar brigas inúteis e tentar não pagar de superior aos outros. Eu acho realmente que não seja uma coisa tão difícil assim. Até porque, novamente, nós temos uma gama de conteúdo muito grande aqui na franquia Transformers. E eu estou falando inclusive como produtor de conteúdo. Nós, produtores de conteúdo, ficamos inclusive às vezes com um certo receio de produzir algum vídeo e acabar atraindo o público errado. Vocês entendem como isso inclusive afeta o nosso rendimento pelo YouTube? Não só pelo YouTube, porque nós temos vários outros produtores de conteúdo, né? Você que produz conteúdo no Instagram, você que produz conteúdo no TikTok. Eu tenho certeza que você também não quer atrair o público errado. E agora, voltando principalmente pro fã mais velho, que foi com quem eu geralmente tinha problemas no início, por favor, para com esse negócio de querer se afirmar mais fã do que uma determinada pessoa por conta do seu gosto pessoal. Isso só faz de você uma pessoa insuportável. Bem, era isso que eu gostaria de comentar aqui hoje. Eu sei que não é necessariamente um assunto muito agradável, mas eu acredito que seja necessário. Até porque eu não vi ninguém de fato comentando sobre isso. Então, a gente precisa elucidar um pouco as coisas e avisar o pessoal justamente para poder ter cuidado também com a forma com que eles se expressam, ou outras pessoas para evitarem o contato com esse tipo de gente realmente insuportável. E, novamente, eu acho que nós já estamos em uma comunidade muito segregada, e querer dividir ainda mais, querendo pagar de superior, é pior ainda. É realmente um grande problema. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado na medida do possível. Mas se esse foi o caso, claro, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Não vamos parar de produzir conteúdo relacionado aos filmes em live action. E é isso. É isso, pessoal. Valeu e falou!